Olá pessoal que acompanha o Mexas. Hoje vamos falar de um assunto muito importante relacionado à nossa saúde, que continua sendo um tema atual nos dias de hoje, que é a obesidade. A obesidade é considerada uma doença de âmbito mundial, considerada um importante problema de saúde pública. Então nesse programa e em outros nós vamos estar falando sobre estratégias, quais são as recomendações para que nós tenhamos um processo de emagrecimento mais saudável, para que o indivíduo que está no estado de sobrepeso ou obesidade possa modificar essa composição corporal, tendo mais saúde e mais qualidade de vida. Então teremos vários programas abordando as diferentes estratégias que podemos utilizar dentro do exercício, opinião de profissionais da área da saúde, nutricionista, profissional de educação física, para que você tenha informações e tenha um norte para começar a sair desse processo de obesidade. Então não perca, vamos começar agora a falar sobre esse assunto. Bom, pessoal, quando a gente fala de prescrição de treinamento para indivíduos com sobrepeso e obesos, logo a gente pensa em treinos que têm um alto gasto calórico, com o objetivo de causar um déficit calórico para que esse indivíduo possa reduzir a gordura corporal. Mas antes disso, o profissional de educação física pensa em outros fatores que são extremamente importantes para a saúde do indivíduo que está nessa situação de sobrepeso ou obeso, que não só o gasto energético. Então seria muito simplista a gente pensar na prescrição unicamente em exercícios que pudessem queimar cada vez mais calorias, sendo que esse indivíduo muitas vezes não está preparado para sofrer uma sobrecarga, seja na estrutura cardiovascular, músculo-esquelética e articular. E hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o professor Gessé. Prazer, pessoal. Que é formado no curso de Educação Física da Unifed, e está aí trabalhando como personal faz algum tempo. Gessé, o que você fala então para nós? Com essa população, que nem eu falei, o pessoal já pensa, vamos já gastar caloria para emagrecer, que aí tanto as dores que o indivíduo geralmente são acometidas vão melhorar. Isso é mais ou menos verdade, mas para que a gente realmente dê condições para esse indivíduo que está acima do peso, que está obeso, o que você recomendaria? Assim como o senhor pontuou, quando as pessoas falam de sobrepeso, obesidade e emagrecimento, todo mundo já lembra de aeróbio, intensidade, correr, caminhar. Mas quando a gente fala dessa população especial de obesos, a gente precisa falar de função articular, As duas articulações que mais sofrem com essa pessoa com esse excesso de peso é a coluna e o joelho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fortalecer esse joelho, E um dos exercícios mais conhecidos aí para fortalecimento, que é o agachamento. Então a gente vai falar sobre função articular e sobre o fortalecimento e estabilidade desse joelho nesse processo de emagrecimento. Bacana! Como o José falou, o treinamento para o obeso vai além de gastar calorias. A gente tem que lembrar que para que a gente tenha condições de gastar mais calorias, eu preciso de volume e intensidade. Se esse indivíduo sofre dores no joelho, se ele já tem acometimentos, e geralmente um indivíduo com obesidade já apresenta alguns efeitos deletéricos na articulação, ele vai ficar limitado à realização de exercícios que possam auxiliar ele a ter um gasto energético maior. Então a gente tem que pensar justamente o que o Gessé falou, dar condições, da função, para que ele tenha o mais rápido possível condições de fazer treinos com muito mais qualidade do que ele faria desde o início. Então essa é a ideia, por isso que o profissional de educação física deve avaliar cada caso, para que ele tenha condições de orientar os exercícios que são mais pertinentes para que ele tenha essa condição aumentada. Agora o Gessé então vai nos mostrar como que um indivíduo, independente de ser obeso ou não, pode realizar o exercício de agachamento para poder ter sucesso no fortalecimento. E para nos auxiliar temos a Raíssa, nossa formanda, esse ano forma em Educação Física, bem-vinda ao time, que vai auxiliar na ilustração desse exercício. Vamos lá, Gessé, o que a gente pode falar sobre o exercício pensando na população com sobrepeso e obeso? Tudo começa com uma avaliação do movimento, Fica aí em posição do agachamento, Raíssa abre um pouquinho mais o joelho, a perna, isso. A gente começa analisando a posição do pé dela. Tem muitas pessoas que têm o que a gente chama de pé pronado, que é aquele pé deitado para dentro. Quando eu tenho esse pé, acaba gerando uma reação em cadeia,
No momento do agachamento, acaba gerando o que a gente chama de valgo dinâmico, que é quando a pessoa agacha e o joelho dela vai para dentro. Demonstra aí pra gente, Raíssa. Isso, joelho para dentro. Isso. Geralmente quando a pessoa tem esse pé para dentro, acontece uma reação em cadeia. O joelho vai para dentro e logo também eu tenho uma dificuldade no meu quadril, um desconforto no quadril. Pode levantar, pode continuar fazendo o agachamento. Isso. Logo após avaliar o pé, eu preciso ver o meu joelho, o posicionamento do meu joelho. A gente usa a primícia de deixar o joelho sempre em direção à ponta dos pés. Então a minha posição anatômica, eu fico em pé, com uma leve abertura da ponta do meu pé para fora. E quando eu faço o agachamento, o meu joelho é legal que ele acompanhe a sequência, ele acompanhe a direção da ponta do meu pé. Pode fazer o movimento, Raíssa. A gente pode reparar que o joelho dela vai em direção à ponta do pé, tá? Outra coisa que é legal a gente reparar também, que a pessoa que vai fazer o agachamento, ela tem que ter também uma boa mobilidade de tornozelo, porque às vezes a falta de mobilidade de tornozelo faz com que ela não consiga descer muito no movimento, gerando aí desconforto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a coluna. É necessário que no agachamento, quando a gente fala da parte superior, faz o movimento, Raíssa, que não haja nenhuma hiperextensão dessa coluna e nenhuma flexão dessa coluna, né, para frente. Então a posição, ela é a sua posição anatômica, né? Pode fazer. Isso. Isso aí. Esse é o agachamento para a pessoa que ela é iniciante, independente de estar querendo emagrecer ou não, né? São os cuidados que a gente deve tomar com esse agachamento. A partir do momento que eu progrido esse exercício colocando uma barra nas costas, aí eu tenho outros cuidados também, né? Com trabalhar da mobilidade de escápula e de ombro para que haja conforto nesses membros superiores no momento do agachamento. Fora que eu preciso prestar atenção também e lembrar sempre da ativação do meu abdômen para evitar esse movimento de hiperextensão. Faz o movimento aí, Raíssa, para a gente avaliar. Então, fazendo uma avaliação total, a gente vê que ela faz a força concêntrica ao levantar com o seu calcanhar, né? Ela tem uma boa postura anatômica aqui de membros superiores, um bom encaixe do quadril e ela não faz uma coisa que muita gente faz, que é a retroversão pélvica, que é quando você agacha, ó, Raíssa, e você faz essa entrada do quadril para dentro, né? Bom, a gente viu que a Raíssa é pessoa treinada, né? Então ela tem facilidade em realizar os exercícios. É claro que o indivíduo com sobrepeso, principalmente obeso, não vai ter tanta facilidade. E aí o profissional de educação física justamente tem a capacidade de avaliar quais são esses déficits, né? Possibilitando uma adaptação, por exemplo, segurar numa barra, né? Usar o banco para sentar, né? Utilização de elásticos para manter o joelho aberto e fortalecimento de glúteo, né? Rotatores. Isso. Então, assim, a gente tem toda essa necessidade de realizar uma avaliação para que possa ser prescrito da melhor forma possível. Mas, de qualquer forma, é o exercício que mais se deve ser utilizado, já que é um exercício que a gente considera como transferível, né, para a atividade do dia a dia. Vamos sentar no sofá, por exemplo. Então, é importante que a gente, sim, utilize ele na prescrição. Mas e se o indivíduo tem dores no joelho? É exatamente isso que o profissional de educação física vai avaliar. Quais são os motivos que estão levando a essas dores? Se simplesmente fortalecimento, a redução do peso corporal pode amenizar isso, ou se existem coisas mais graves. Por isso que é importante também o trabalho multidisciplinar, né, no qual o médico possa avaliar quais danos que esse joelho já sofre. É isso, tomar cuidado com as progressões, né? Dependendo da fase de treinamento, a redução ali de amplitude de movimento, né? Todos os cuidados para que eu tenha um bom agachamento e um bom fortalecimento desse joelho. Legal, então dica de exercício, vamos bater um papo agora sobre obesidade. Para engrossar o nosso time, chamamos aqui o professor Christopher, também formado no curso de Educação Física da Unifesp. Christopher, o que pode trazer de dados para nós em relação a essa situação que hoje é considerada como uma doença? Como dados, a gente entende hoje que a obesidade é uma doença, né, mundial e crescente, advinda do sobrepeso. Então, primeiro começa com sobrepeso, posteriormente ela chega a uma obesidade em diversos graus, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, 55,4% das pessoas elas estão em sobrepeso, tá? Aqui no Brasil, e 20,3% elas já são consideradas obesas. E isso gera um impacto muito grande na saúde
tá? Tanto na saúde pública quanto na saúde da própria pessoa. É 20%, gente, é muita gente, né? Então, por isso que a nossa ideia é de fazer um programa, que nós já fizemos programas sobre esse assunto no passado, mas como eu falei, continua sendo um tema atual, porque, como o Christian falou, não mudou nada, né? Pelo contrário, tem piorado em questão de números da nossa população. E a nossa ideia nessa sequência de programas é dar mais informações, tentar fazer com que as pessoas que estão aí sentadas no sofá realmente entendam que tem que sair do sofá para buscar ajuda, porque a gente tem que aceitar, né, aquela questão de que estética é uma coisa, mas saúde é diferente, né? A partir do momento que o indivíduo se torna obeso, isso é preocupante. Inclusive, enquanto jovem, né, todo mundo consegue levar, né, vamos pensar assim, de uma forma mais controlada, mas enquanto o envelhecimento acontece, essa questão da obesidade tem um peso enorme na qualidade de vida, né, na comorbidades que vão ser acometidas ao longo desse período. Então é importante que a gente traga esse assunto. Bom, então a obesidade, né, ela é uma doença e, como qualquer doença, ela tem os sintomas, né, tem o diagnóstico e a gente também tem um tratamento, né? Então, como sintomas, a gente pode ver sintomas metabólicos, né, como a própria inflamação que o tecido de gordura causa no organismo, né? E a gente também tem problemas como hipertensão, né, vindo dessa obesidade a longo prazo. E a gente também tem problemas clínicos, como o pessoal geralmente, quando na obesidade, sente dor tornozelo, né, joelho, quadril, nas articulações, porque sobrecarrega muito as articulações, toda essa sobrecarga. E a gente também tem problemas como cansaço excessivo, né? Geralmente as pessoas em obesidade se cansam muito fácil. E assim a gente encerra assim, como os sintomas, né? E você quer colaborar com a gente, como falar um pouquinho dos tratamentos? A gente precisa lembrar que a obesidade, ela não precisa vir acompanhada de outras doenças. Ela já é uma doença inflamatória, né? Então a sua gordura visceral, ela expele citocinas inflamatórias que elas acabam atingindo todo o seu corpo, né? Então no cérebro você acaba sentindo mais fome por estar obeso, você reduz o seu gasto calórico, você começa a ter problemas de resistência à insulina, que você pode vir de forma crônica a se tornar uma pessoa diabética, né? Então, antes de tudo, não linkar estar gordinho ou estar magrinho numa questão estética, é uma questão de saúde. E existe, quando a gente fala de saúde, existem sim padrões, o seu IMC, a sua quantidade de gordura corporal, existe um padrão de saúde para você, de acordo com o seu biotipo, sendo mulher ou sendo homem. Então, assim como o diagnóstico, a gente consegue ver através a OMS, ela traz pra gente o IMC, né? E joga lá na classificação, a gente vê o peso normal, né? Sobrepeso e obesidade em diferentes graus, assim como a gente também tem a porcentagem de gordura, né? A gente costuma falar que os números não mentem jamais. Então, se o teu professor te avaliou, geralmente nas avaliações a gente consegue ter ali o percentual de gordura, o seu IMC, os quilos de gordura que você tem a mais, massa muscular. Então, a partir desses índices, você tem um direcionamento da onde começar o seu processo, né, de emagrecimento. E é muito importante que você tenha realmente esse respaldo de um profissional, porque às vezes a pessoa ela acha que ela tem que perder 8 quilos, mas de repente quando eu, que sou profissional, avalio o meu aluno, eu percebo que ele precisa ganhar músculo e perder pouca gordura, né? Então eu preciso dessa avaliação mais profissional para que as pessoas não entrem em algumas armadilhas, né? Como dietas muito restritas, exercícios que prometem e não cumprem, que podem aí acabar danificando essas articulações. Então essa é a importância de uma boa orientação, né? Então a gente quer trazer essa consciência para vocês em relação à função do exercício nessa pessoa obesa. Lembrando que eu posso aplicar intensidade, eu posso emagrecer o meu aluno, eu posso começar a gerar adaptações fisiológicas no corpo dele, já com exercício de fortalecimento, com a musculação, com um treino funcional. Não necessariamente eu preciso estar correndo numa esteira ou correndo numa bike, né? Existem outras opções de treino que te trazem segurança e que também vão te trazer os resultados que você tanto precisa. É isso aí, pessoal. Muita informação. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado pela colaboração. Não perca os próximos programas. Vamos continuar falando sobre esse tema tão importante, trazendo mais dicas para vocês, principalmente para aquela população que realmente está precisando sair do sofá. Então, mexa-se!